Meus irmãos, fiquemos de pé e abramos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é texto sagrado que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o nosso texto. Senhor, nós te buscamos nesta hora, agradecemos a Ti por esse momento, porque ele é uma dádiva de Tuas mãos, é um presente da graça, um dom gratuito, com que Tu nos abençoas, com que Tu nos visitas. Sim, Senhor, nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus, nós somos Teus filhos e Tu és o nosso Pai. E Tu nos reservaste este momento para falar conosco, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos ordenar, para nos corrigir, para nos advertir, nos alertar, de modo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós e que está entre nós, pode nos trazer a Tua palavra com poder transformador, a fim de que sejamos cada vez mais Teus, te sirvamos com cada vez mais integridade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos tratando sobre a quenoses. A respeito do tema, nós já compreendemos o seu significado, o seu propósito e, por fim, nós adentramos em suas implicações práticas. Foi a respeito desse título que nós dissemos, desde a primeira abordagem, que o Evangelho está no centro da ética dos cristãos. O Evangelho está no centro da ética dos cristãos. Sobre as implicações práticas da quenoses, do autoesvaziamento de Jesus, nós já vimos em 1 de Pedro a relação que há entre o autoesvaziamento de Jesus e a nossa vida com Deus, porque o autoesvaziamento exige de nós santidade na vida, porque não fomos comprados por preço vil. A nossa vida também é mudada em sua relação com os superiores imediatos, segundo 1 de Pedro, porque o autoesvaziamento exige de nós resignação, mesmo ante o exercício arbitrário da autoridade. Em 1 de Pedro, nós vimos também que o autoesvaziamento de Jesus e a nossa vida para com governos também sofre mudança, porque o autoesvaziamento de Jesus exige da nossa parte longanimidade em meio a perseguições injustas por parte de autoridades públicas. Foi uma abordagem relâmpago de 3 passagens. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21,
capítulo 2, versículos 18 a 25 e capítulo 3, versículos 13 a 19. Na sequência, nós nos voltamos para demonstrar as implicações práticas da kenosis a partir do ensino de Jesus e, com esse propósito, nós destacamos 3 grupos de passagens indispensáveis. Primeiro, nós vimos que o autoesvaziamento do Filho de Deus exige dos seus discípulos uma vida de autonegação. Segundo, lemos também que o autoesvaziamento do Filho de Deus impõe a compreensão de que a grandeza está no serviço. Terceiro, nós observamos igualmente que o autoesvaziamento do Filho de Deus é o exemplo para o serviço que nós devemos uns aos outros. Estão lembrados da cena do lava-pés? Pois bem, neste passo, nesta ocasião, nós nos dedicaremos às passagens paulinas, as passagens do apóstolo Paulo que lidam com a aplicação prática do autoesvaziamento do Filho de Deus. Vocês estão percebendo que em todas essas passagens, e não será diferente com as passagens citadas hoje, que os escritores da Bíblia, quer falando em nome próprio, quer reproduzindo palavras de Jesus, eles citam um fato do Evangelho e colocam esse fato evangélico como um modelo para uma vida prática que deve ser vivida. Vocês estão percebendo isso? Muito bem. Nós vamos nos voltar para algumas passagens paulinas e como nós estamos expondo um tema e não um texto especificamente, aí eu peço aos meus irmãos que me acompanhem nas passagens, tá bom? Isso vai ser importante para vocês verificarem por vocês mesmos o teor e o valor das passagens que serão citadas. Primeiro, nós vamos para 2 de Coríntios, o texto que nós já lemos hoje, 2 de Coríntios, capítulo 5. E ali nós vamos ver, em primeiro lugar, que, segundo Paulo, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige zelo e integridade no serviço que nós devemos a Ele. Olha o que eu estou colocando para começar a conversa. Em primeiro lugar, segundo o apóstolo Paulo, eu vou demonstrar isso na passagem, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige zelo e integridade no serviço que nós devemos a Ele. Eu estou em 2 de Coríntios, capítulo 5, e nós vamos perceber que, lembrando aos meus irmãos, que Paulo enfrentou diversos adversários e críticos do seu ministério em Corinto. Talvez a igreja que mais trouxe preocupações e dificuldades ao apóstolo Paulo tenha sido exatamente a igreja de Corinto. Nessa grande sessão que começa em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 11, e vai até o capítulo 7, versículo 4, Paulo está tratando aqui do ministério da reconciliação. Ele está dizendo que recebeu o ministério da reconciliação, que é um embaixador em nome de Cristo. Isso está colocado textualmente no versículo 20 desse capítulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A imagem é linda, não é? É o rei, o senhor de um reino, enviando delegados, legatários, para fazer um tratado de paz com inimigos. Paulo diz que ele, juntamente com os apóstolos, recebeu o ministério da reconciliação. Foi incumbido, foi um legatário da parte do grande rei
por meio de quem o rei está enviando uma mensagem de paz. É bonita a mensagem, é bonita a figura, não é? A cena de fundo é realmente muito, muito linda, não é? Ocorre que, antes de falar desse ministério da reconciliação, Paulo pretende defender esse ministério de críticas. E é por isso que nós precisamos da passagem que está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 15. Aqui nós temos basicamente uma defesa de Paulo de seu ministério. No versículo 11, ele diz que age com integridade na tentativa de persuadir os homens sobre a verdade do Evangelho. Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. É isso o nosso trabalho, o nosso labor é um labor de tentar, na medida das nossas forças, empreender todos os esforços para convencer os homens. No versículo 13, Paulo diz que se aparenta louco, que muitas vezes até parece ser louco, mas que isso fique entre ele e Deus. Ocorre que quando ele emprega palavras compreensíveis, isso ele o faz para a edificação dos ouvintes. Está no versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros. Quando vocês não entenderem a minha relação com Deus, não se incomodem com isso. Mas quando nós usamos de palavras compreensíveis, nós fazemos isto para abençoar vocês, para edificar vocês. É isso que está exatamente aqui no versículo 13. A motivação para esse zelo, para esse empenho do apóstolo é dupla. Primeiro, lá no versículo 11, o apóstolo se refere a um temor saudável que ele tem de Deus, conhecendo o temor do Senhor. Então, por que ajo desta maneira? Por que me empenho para persuadir os homens? Por que falo de maneira compreensível para convencer, para edificar? Por que todo o meu esforço é para convencer pessoas do Evangelho? Bom, em primeiro lugar, por causa do temor de Deus. Conhecendo o temor de Deus. Lá no versículo 11. E qual é a segunda motivação? Bom, a segunda motivação, meus irmãos, é o conhecimento do grande amor de Cristo. Que motivação espetacular é esta! Olha o que está nos versículos 14 e 15, vamos ler. Pois o amor de Cristo, o quê? Nos constrange, julgando nós isto, cuidando nós disso, discernindo nós isto, concluindo nós isto. O quê? Um morreu por todos. Olha no que consiste o amor constrangedor de Cristo. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Notemos aqui como os fatos do Evangelho figuram entre as razões do zelo missionário do apóstolo Paulo. Ele simplesmente não pode fazer outra coisa senão servir fielmente a Deus e com a maior integridade possível. Por qual razão? Vou colocar com outras palavras. Porque o grande amor de Cristo o obriga a isso. O amor de Cristo nos constrange. O verbo constranger está no presente para indicar que isso é uma ação contínua. O grande amor de Cristo está sempre me constrangendo, sempre ininterruptamente me constrangendo. E o verbo, meus irmãos, é tão forte como isto, como o exercício de uma pressão. É uma pressão que controla, uma pressão que confina. Olha como é forte. O amor de Cristo, o grande amor de Cristo,
nos controla. A nossa vida e o nosso zelo ministeriais são controlados, confinados, retidos pelo grande amor de Cristo. Paulo está dizendo que o amor de Cristo exercia um tal constrangimento sobre ele que o conduzia ao zelo com que ele labutava na obra missionária. Em que consistia esse amor constrangedor? Ele o diz. Consistia nisso. Cristo havia morrido em seu lugar. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. Se perguntássemos a Paulo, Paulo, o que ele fez andar no mundo conhecido, sofrer o que sofreu, plantar igreja em lugares mais distantes, ocupar a sua existência com isso? A resposta rápida do apóstolo seria esta: o amor de Cristo. Como assim, Paulo? Em que consistiu esse amor? O amor consistiu nisso. Ele morreu por mim. Ele pagou a minha conta. Ele pagou a minha dívida. Então, a partir desse grande amor, e aí, se o amor de Cristo não nos constrange a servi-lo melhor, posso garantir, nada mais nos constrangerá. A única atitude recebida por Deus no serviço que nós estamos prestando a Ele agora é o louvor que emana da nossa compreensão do quanto Ele nos amou. Foi por isso que nós saímos de casa, não foi? É porque aqui não tem mais nada além do serviço a Ele. Você não saiu de sua casa por mais nada além de servir a Cristo. Bom, como é esse o caso, que Paulo é constrangido, confinado, retido, controlado, pressionado constantemente por esse amor. Amor que consiste no fato de que o Cristo morreu por ele. A sua conclusão foi que ele também havia morrido para si mesmo. E como ele morreu para si mesmo, para a sua vida de autogratificação, ele morreu para a autossatisfação. Ele morreu enquanto idólatra de si mesmo. Ele morreu para a vida de autogratificação. E agora ele passou a viver para aquele que ressuscitou por ele. Numa síntese apertada, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige dedicação e zelo, com integridade, no serviço que nós prestamos a Ele. Deu para entender isso, sim ou não? Em segundo lugar, vamos conosco em 2 de Coríntios ainda, mas desta vez no capítulo 8. Capítulo 8 de 2 de Coríntios. Em segundo lugar, o apóstolo também ensina que o autoesvaziamento do Filho de Deus exige uma liberalidade extravagante até na ajuda financeira dos necessitados da igreja.
Olha como o autoesvaziamento de Jesus é aplicado de maneira tão prática, não é? Tão prática quanto esta. O autoesvaziamento de Jesus, pastor, o senhor está dizendo, tem a ver com a coleta para os pobres da igreja? É isso. É isso que eu quero demonstrar. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 15, os capítulos 8 e 9 são dedicados ao tratamento da coleta que o apóstolo estava liderando em favor das igrejas, na verdade, no seio das igrejas gentílicas, em favor dos pobres da Judéia. Esta era a ideia. Paulo estava estimulando nas igrejas gentílicas uma oferta em favor dos crentes empobrecidos da Judéia. Os irmãos da Judéia haviam sido atingidos por um período de fome ocorrido durante o governo, durante o reinado do imperador Cláudio, que reinou ali entre os anos 41 e 54 depois de Cristo. E já em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4, o apóstolo já tinha dado início a esta conversa sobre a coleta que estava sendo realizada dentre os gentios para os irmãos da Judéia. Agora, no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, Paulo volta a tratar sobre o assunto. Primeiro, ele cita o exemplo dos macedônios. O exemplo dos macedônios está no capítulo 8, versículos 1 a 6. Vê se você me acompanha. Versículo 1, ele diz que aqueles irmãos transbordavam da graça de Deus. Transbordavam da graça de Deus. E como é que o apóstolo Paulo soube desse transbordamento de graça? Ele soube disso pela grande alegria que sentiam em contribuir. E isso em meio a muita tribulação e pela riqueza da generosidade que florescia em um contexto de muita pobreza. Pense comigo. Alegria em meio à tribulação, generosidade em meio a muita pobreza. Paulo concluiu: isso é resultado de concessão de graça. Isso é um transbordamento de graça. Somente uma graça abundante e transbordante faz pessoas alegres em contribuir no meio de muito sofrimento e generosos em contribuir no meio de muita pobreza. A participação dos macedônios foi impressionante. Primeiro porque voluntária. Isso está nos versículos 3 e 4. Foi uma participação voluntária, não movidos pela urgência do apelo. Mas eles é que suplicaram participar daquilo que Paulo chamou de graça. Olha o que está no versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Uma súplica daqueles irmãos: Paulo, por favor, pelo amor de Deus, nos permita participar da assistência dos irmãos da Judéia. Então, nós temos aqui um ato voluntário. Como também nós temos aqui uma participação impressionante dos macedônios, e Paulo observa isso, porque essa participação foi exercida até mesmo acima das suas posses. Olha o que está aqui no versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. No versículo 5, tem outra coisa extraordinária. Eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Versículo 5. Essa reação dos macedônios fez Paulo enviar Tito, no versículo 6, para cuidar da coleta entre os coríntios. E, segundo o versículo 7, levou Paulo a exortá-los a abundar nesta graça. Vocês estão me entendendo, sim ou não? O tema da coleta foi retomado. Paulo já havia tratado disso na primeira carta,
capítulo 16. O tema é retomado agora. Tudo começa com o resgate do exemplo dos macedônios. O modelo dos macedônios levou Paulo, talvez tenha até estimulado Paulo, a dar continuidade à coleta. E ele envia Tito para Corinto. E exorta os coríntios a fazerem o mesmo. A também abundarem nesta graça. Versículo 7. Vocês estão me acompanhando? No entanto, Paulo está falando em graça e generosidade. E estas coisas não se produzem por mandamento, por ordem. Não vos falo na forma de mandamento, versículo 8. O apelo do apóstolo à coleta tem o propósito não de ordenar, mas de provar, testar. Segunda parte do versículo 8. A partir do exemplo dos macedônios, a sinceridade do vosso amor. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. O que a coleta e a generosidade tem a ver com a sinceridade do nosso amor? Tudo. Tem a ver tudo. Porque nós podemos amar só de boca para fora, sem jamais botar a mão no bolso. E um amor que é apenas de boca para fora, se tudo se resume em palavras, a sinceridade é, no mínimo, questionável. Quero saber se vocês estão me entendendo. Por falar em sinceridade do vosso amor, esse amor que está sendo objeto de teste, meus irmãos, ele encontra o seu exemplo supremo naquela consabida graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha o que está no versículo 9, não é? Olha que é por falar na sinceridade do amor. Peraí, já que eu falei da sinceridade do amor, eu preciso agora falar do modelo supremo de amor. Mas eu preciso fazer alguns esclarecimentos importantes. Ser rico ou ser pobre, na passagem, pobreza ou riqueza, naturalmente não são posições baseadas no critério econômico. É claro que não é esse o fato, pelo menos não primordialmente. O estado de Jesus Cristo, dito como sendo rico, os meus irmãos já poderiam até intuir, indica o gozo pleno e eterno das prerrogativas divinas de Jesus como parte do seu estado essencial e imutável de ser Deus. Sendo rico, talvez seja uma frase correlata, uma expressão correlata de subsistindo em forma de Deus. Entretanto, embora sendo rico, Paulo diz, Jesus se fez o quê? Pobre. A pobreza assumida por Jesus foi uma posição correspondente à sua fase de humilhação. E nesta fase de humilhação, a limitação financeira do Redentor, de fato, é enorme. Foi apenas um dos aspectos desta pobreza, talvez o menos relevante. Essa referida pobreza de Jesus teve início em sua concepção.
E esta pobreza o acompanhou ao longo de toda a sua vida, até a morte e sepultamento. Essa pobreza incluiu perseguição, rejeição, ridicularização, insulto, traição, sofrimento, tortura, escárnio, e tudo culminando nas agonias do Getsêmani e na execução por crucificação. Tudo isso por amor de vós. Tudo isso por amor de vós. E com qual finalidade? Paulo continua no versículo 9. Para que, pela sua pobreza, o quê? Vos tornasseis ricos. Então pense comigo. Assim como a pobreza não tem conotação eminentemente financeira, a riqueza conquistada pelo autoempobrecimento de Jesus não consiste de prosperidade material aqui e agora. Então, sim, se nós estamos entendendo bem, o autoempobrecimento de Jesus nos tornou ricos. Mas nem o seu autoempobrecimento tem conotação eminentemente econômica, nem o nosso enriquecimento tem conotação eminentemente econômica. A riqueza em foco é aquele estado de bem-aventurança. Aquele estado de bem-aventurança daquele que se encontra já eternamente salvo, estando já perdoado, estando já justificado, tendo já garantida a plena posse de toda a herança cujo caminho foi-nos aberto pela condição de pobreza assumida pelo Cristo. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo bem. Então, me parece evidente que Paulo tem em mente o autoesvaziamento de Jesus Cristo como um modelo de amor a ser imitado. E, no contexto, capaz de estimular ofertas liberais ao atendimento dos irmãos empobrecidos da Judéia. A síntese, portanto, é que o autoesvaziamento do Filho de Deus impõe aos crentes uma disposição de ofertar liberalmente, quando as necessidades dos irmãos exigirem. Amém? Amém. Em terceiro lugar, vamos para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, estamos aqui, como disse para vocês, passeando em alguns textos, porque eu estou expondo um tema. Filipenses capítulo 2. Em terceiro lugar, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige que nós consideremos os interesses dos nossos irmãos como consideramos os nossos próprios interesses. Em outras palavras, a kenosis exige de nós humildade. Humildade. Filipenses capítulo 2. Me acompanha, por favor. O parágrafo de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4, é um apelo à unidade cristã. No versículo 1, me acompanha, por favor, Paulo destaca 4 experiências comuns aos crentes, ou seja, o que os crentes experimentam, o que os crentes conhecem? Os crentes conhecem 4 experiências. Primeiro, exortação em Cristo, me acompanha. Segundo, consolação de amor. Terceiro, comunhão do Espírito. E 4, entranhados afetos e misericórdias. Esta é a experiência de vocês? Vamos ver.
Exortação em Cristo é estímulo, é conforto que decorre da nossa união com Cristo. Os meus irmãos experimentam esta realidade, sim ou não? Consolação de amor é conforto que o Evangelho nos dá em momentos de dor, de solidão, de luto, de perda. Vocês experimentam isso também? O Evangelho é fonte desta consolação de amor? A comunhão do Espírito é aquela parceria calorosa promovida pelo Espírito Santo, uma parceria, uma comunhão permeada de amor, amor de Deus, amor dos irmãos, onde nós ganhamos um sentido mais amplo de família e onde nós compartilhamos o mesmo senso de missão. Vocês conhecem este negócio de comunhão do Espírito? Sim ou não? E por fim, entranhados afetos e misericórdias, aquela experiência dos benefícios de verdadeiros sentimentos de misericórdia, de compaixão, tanto por meio de desejos, de palavras e de atos. Isto é parte da experiência de vocês também? Bom, eu sei de uma coisa. A nossa igreja não é a melhor da cidade. A notícia boa é que talvez ela não seja a pior. Mas uma coisa eu sei, que estas coisas aqui nós temos experimentado. Isso faz parte da minha experiência e faz parte da experiência de todos aqueles que, relevando as imperfeições do pastor, as imperfeições dos irmãos, algumas pessoas são tão mais santas do que todos nós, que elas nem querem estar conosco. Elas dizem assim: Deus me livre. Olha o que aquelas pessoas fazem aqui, acolá, ali. Olha como é que elas, o que elas dizem. Com isso elas estão dizendo assim: eu sou por cima. Não vou me sujar assim com esta comunhão, não. Nós temos todos nós, nossas limitações. Mas eu sei de uma coisa. Estas 4 realidades são parte de nossa experiência. São parte da experiência daqueles que têm querido estas experiências. E se tudo isso é verdade, se tudo isso é parte da experiência cristã, então que os crentes vivam de modo condizente com essa experiência. Como é? Versículo 3. Expressando verdadeira unidade, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Segundo, evitando o partidarismo, lá no versículo 3, evitando o partidarismo, o agir movido por competitividade e evitando a vanglória, evitando a vaidade pessoal e, além de evitar o partidarismo e a vanglória, fazendo tudo por humildade. E humildade, sabe o que é? É um pensar a respeito de si com modéstia. É ser modesto na autoavaliação. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Quando nós temos esta autoavaliação humilde, e eu não estou falando de uma autoavaliação fingida, não estou falando de uma falsa humildade, eu estou falando de uma autoavaliação sincera. Qualquer que, dentre nós, se avaliar com sinceridade, julgará o outro superior a si. Então, todas as vezes que você julgar o outro como inferior a você, sinto muito. Você está com problema de autoavaliação. Porque uma autoavaliação
sincera, nos dará uma visão clara de que os outros são superiores a nós. Estão me acompanhando? Se os crentes de Filipos abandonassem o partidarismo e a vanglória e adotassem uma disposição humilde, eles estariam no caminho de atender à exortação do versículo 4. Olha o que diz: não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui reside a atitude que deve ser divisada por todos nós. Qual é o nosso objetivo? O que nós precisamos buscar? Uma atitude assim, cada um de nós atentando aos nossos próprios interesses, mas também, disse o apóstolo, aos interesses dos nossos irmãos. Deve ser parte dos nossos objetivos a busca não apenas dos interesses pessoais, como também dos interesses dos demais irmãos da comunidade. Entenderam? Sim ou não? E onde é que está o exemplo máximo daquele que considerou sobretudo o interesse dos outros? É aqui no versículo 5 que Paulo lança a mão do exemplo supremo para encorajar os crentes filipenses a viverem com essa divisa, com esse lema, com esse emblema, com essa bandeira. Qual é? O exemplo é a humildade de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar. Paulo exortou aqui os cristãos de Filipos a agissem motivados pelo que também motivou Jesus. Ou seja, que vivessem em comunidade, nutrindo a mesma atitude que houve em Nosso Senhor, que de maneira absolutamente inexplicável esvaziou a si mesmo para o benefício do povo que ele veio salvar. Vocês estão me entendendo? É aqui, no versículo 6, que o cântico do Cristo é cantado. E nós já falamos a respeito desse texto em momentos atrás. Em síntese, o autoesvaziamento do Filho de Deus exige que sejamos humildes, despidos daquele espírito de rivalidade e de vaidade pessoal, a ponto de considerarmos os outros superiores a nós e os seus interesses como consideramos os nossos próprios. O modelo por excelência dessa atitude radicalmente centrada no outro está onde? No autoesvaziamento do Filho de Deus. Entendemos, sim ou não? A quarta passagem. Vamos a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O autoesvaziamento de Jesus é um modelo de amor para os maridos. Eu estou em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 29. Vê se você me acompanha, por favor. Essa passagem relaciona o amor de Cristo pela igreja ao amor do marido pela esposa. Jesus Cristo entregou a si mesmo pela igreja. E seu amor e seu trabalho sacrificiais resultarão na plena santidade dela, quando a igreja, nesse momento, terá com Cristo aquela união mais perfeita e desejável possível.
Tudo isso está nos versículos 25 a 28. Guardadas as devidas proporções, até porque Paulo não pretendeu que a analogia fosse aplicada em cada pormenor, os maridos devem amar a esposa assim, sacrificialmente, e liderando-a para o benefício dela. Esse é um dos textos mais sofredores da Bíblia. É um texto sofredor, é um texto que padece, porque ele tanto é mal interpretado por aqueles que escarnecem da Bíblia, como manipulado pelos supostos amantes da Bíblia. Mas esse texto é belo. Esse texto é belo. Paulo está dizendo exatamente isso. Maridos, olhem para Cristo. Como é que ele amou a igreja? Sacrificialmente, pensando no bem dela. Há ainda um outro sentido, e eu passo agora para os versículos 28 e 29. Há ainda um outro sentido em que a relação Cristo-Igreja deve ser observada como modelo para o amor do marido pela esposa. É que a união entre Jesus Cristo e a igreja é dita também em termos de ser Cristo a cabeça e a igreja seu corpo, não é? Ou seja, a união entre Cristo e a igreja a tornou parte de um só ente com ele, por assim dizer. Assim como, analogicamente, a união pelo casamento torna marido e mulher uma só carne. Então, como é esse o caso, que assim como a igreja é o corpo de Cristo, a esposa é uma só carne com o marido. Por isso que quando o marido ama e cuida da esposa, ele está amando e cuidando de si mesmo. É isso que está nos versículos 28 e 29. Então, de uma forma ou de outra, o autoesvaziamento do Redentor, visto ora em seu amor sacrificial, ora em sua decisão de vir tomar uma esposa para si e torná-la seu corpo. Esse autoesvaziamento do Redentor está aqui colocado como um modelo do amor que o marido deve dispensar à esposa. Entenderam? Vocês estão percebendo que tudo parte da cruz de Cristo? Tudo tem a ver com o autoesvaziamento do Filho de Deus? O Evangelho está no centro de toda a ética. O último texto. Abre comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu vou estar com vocês olhando para o versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Porque esse texto do autoesvaziamento de Jesus é uma advertência aos pastores. O autoesvaziamento de Jesus Cristo, meus irmãos, impõe, digamos assim, um fardo de responsabilidade sobre os ombros dos pastores. Um fardo. Um fardo. Veja o que está em Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Preste atenção nisso. Rebanho é uma metáfora para a igreja. Uma metáfora conhecida desde o Antigo Testamento. Os líderes são parte do rebanho, são parte do povo de Deus, mas a eles foi dada a responsabilidade de agir como bispos. O termo grego episkopos indica supervisão e cuidados pastorais. Então, Paulo está falando aos presbíteros, dizendo que eles foram colocados para serem bispos, episcopos, supervisores, cuidadores do rebanho. A nomeação de presbíteros, presbítero é o termo que acontece lá em Atos 20, versículo 17. É só você voltar um pouquinho e lá você vai ver que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, presbítero era o modo como o líder da igreja local era chamado, a quem foi dado o ofício de ser bispo. A nomeação de presbíteros para realizarem o ofício de bispos não foi assim uma questão de um concurso, uma prova, uma ação política planejada, um oportunismo maquinado. Diz o texto que esta foi uma decisão do Espírito Santo. Atos 20, versículo 28. O Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Foi o Espírito Santo que decidiu isto, que vos constituiu bispos. A tarefa dos bispos é o quê? Pastorear a igreja. Pastorear a igreja. Presbítero é o título, bispo é ofício, e pastorear tem a ver com os dons necessários para o exercício desse ofício. O presbítero exerce o ofício de bispo com dons pastorais. Por isso que essas três palavras estão juntas aqui e elas são basicamente intercambiáveis. Elas têm todas a ver com as mesmas pessoas. Então, a tarefa dos bispos é pastorear a igreja. A igreja, Paulo disse, é de Deus. A igreja é de Deus, pertence a Ele. É um povo de propriedade exclusiva dele. Sabe por quê? Porque Ele a comprou com o preço do seu próprio sangue. De maneira única, aparece no Novo Testamento a ideia de que o sangue de Deus foi derramado na cruz. A conclusão é estupenda. É de fazer os pastores temerem e tremerem e terem calafrios. O custo da igreja, sabe qual foi? Nada menos do que o ato sacrificial do Deus homem. O custo da igreja deve ser para os presbíteros /bispos /pastores um estímulo ao zelo com que devem conduzir o encargo da sua liderança. Notem o que está posto aqui. A sombra do autoesvaziamento do Filho de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, melhor, como se Deus estivesse dizendo, atenção, senhores, presbíteros, bispos, pastores, não esqueçam o preço do rebanho que vos foi confiado. Sabe quando alguém lhe dá uma coisa muito valiosa e diz, cuida para mim. Dependendo do valor, dá calafrio. Mas se aquilo foi comprado com o sangue de Deus, olha por que Paulo interpõe isso aqui.
senhores, muito cuidado, hein? Porque o que vos foi confiado foi comprado com o sangue do Deus homem. A ideia era essa mesma. Dar calafrios nos presbíteros de Éfeso. Pois bem, meus irmãos, esta já é a terceira ocasião em que eu tenho dito que não há dever cristão que não emane da vida e da morte de Jesus no lugar de pecadores. Já é a terceira ocasião que eu tenho dito que toda a ética cristã é a ética do Evangelho e que os mais imperiosos motivos para nós cumprirmos a lei de Deus, que se resume em amor, amor a Deus e amor aos homens, encontram no Evangelho seu fundamento e sua validade eternas. Eu tentei demonstrar ao longo de 3 encontros, e eu termino agora, o terceiro, a verdade da centralidade do autoesvaziamento do Filho de Deus para a nossa teologia prática. E eu fiz abordando passagens em 1 de Pedro, depois nos Evangelhos, e agora nos voltando para os textos paulinos. Então eu quero, em rápida retrospectiva, demonstrar para que vocês apreciem o todo da ópera. Olha quão central é o autoesvaziamento do Filho de Deus para toda a nossa existência. E é isso que eu quero mostrar com esta retrospectiva. Atenção! O Evangelho deve moldar a nossa relação com Deus ao sabermos que não fomos resgatados com coisas vis, mas com autodoação da vida preciosa de Jesus, fato que deve nos conduzir a buscar com ardor uma vida santa. Segundo, o Evangelho deve moldar nossa relação com os nossos superiores imediatos, a partir da maneira como Jesus reagiu, sem retaliações, ameaças e ressentimentos, quando injustamente maltratados. Quando injustamente maltratados, Jesus. Com o Senhor, nós aprendemos a tratar nossos superiores imediatos com submissão e temor, não somente quando forem bons e cordatos, disse Pedro. Terceiro, o Evangelho deve moldar, inclusive, nossa relação com governos perseguidores até. Aqui também o padrão da vida de Jesus, vitória por meio de sofrimento, deve ser observado para que soframos com resignação, mesmo quando tivermos praticado o que é bom, estando sempre prontos para, com mansidão e temor, darmos a razão da nossa esperança. Quarto, o Evangelho deve moldar a relação com a nossa própria existência, porque ele exige de nós uma vida de autonegação. Jesus se autoesvaziou e nós devemos nos autoesvaziar. Ele tomou a sua cruz e nós a nossa. Em quinto, o Evangelho deve moldar a própria percepção do significado de grandeza e de sentido de importância, porque impõe a compreensão de que a verdadeira grandeza está no serviço. Não pode haver entre nós debates sobre grandeza e primazia, porque a kenosis estabelece a imperiosa verdade de que no reino de Deus a grandeza está no serviço e por isso grande é aquele que serve. Em sexto, o Evangelho deve moldar a nossa relação com os irmãos, porque o autoesvaziamento do Filho de Deus é o exemplo para o serviço mútuo que nós devemos uns aos outros. E nós nunca devemos considerar serviço nenhum demasiadamente humilhante, para o fim de não o exercermos uns para os outros. Estão lembrados da cena do lava-pés? Em sétimo lugar,
O Evangelho deve moldar a qualidade e a intensidade do serviço que fazemos a Deus. Porque o amor de Cristo deve nos constranger. Em oitavo, o Evangelho deve moldar a nossa relação com o dinheiro, a ponto de nos tornar prontos a uma liberalidade extravagante na ajuda aos necessitados da igreja. Em nono, o Evangelho deve moldar a nossa relação com os nossos irmãos, também no sentido de nos fazer considerar os seus interesses como consideramos os nossos próprios interesses. Em termos bem simples, o Evangelho exige humildade. E consideremos os nossos irmãos superiores a nós, os seus interesses como os nossos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Em décimo lugar, o Evangelho deve moldar a relação do marido para com a esposa, porque o autoesvaziamento do Filho de Deus é modelo para o amor que o marido deve dispensar à sua mulher. E para terminar, os pastores devem sentir calafrios somente em pensar que aquilo que lhes foi confiado foi comprado com o preço do sangue do Deus homem. Que o Senhor nos ajude. É aqui que nós terminamos os nossos sermões natalinos de 2021. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te somos gratos por esta noite, pela comunhão do teu povo, pelo culto que o teu povo oferece a ti por meio de Jesus. Mas te somos muito gratos por Jesus, o dom de Deus, o menino que nos foi dado, nos a viver à luz do alto esvaziamento do Filho de Deus. Torna o Evangelho central na vida inteira, na ética para viver, na maneira concreta de olhar para Deus, de olhar para o próximo, de olhar para as circunstâncias, de olhar para dentro de si mesmo, para a própria existência, para bens materiais. Aqui está o Evangelho nos dizendo como olhar para Deus, para todas as pessoas, todos os fatos, todas as circunstâncias, inclusive para si mesmo. Ajuda-nos a viver à luz do Evangelho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.